Temos alunos por aí? Bom, então vamos iniciar nossa aula de hoje, relembrando o que a gente viu na aula passada, que foi sobre o quê? Verbete, né? Nós trabalhamos e estudamos esse gênero textual. E eu fiz uma pequena revisão sobre dois tipos, o verbete de dicionário e o verbete enciclopédico, certo? Bom, o qual o nosso livro aborda é o verbete enciclopédico, que é o quê? Que era um livro, a enciclopédia. Enciclopédia era um livro o qual as pessoas faziam pesquisa sobre qualquer assunto. Bom, ela não existe mais hoje. Ela existe hoje como? Na forma virtual, que é o quê? Através da internet que nós podemos acessar uma enciclopédia. Antigamente não existia a internet, então nós íamos a pesquisa, ia numa biblioteca e pesquisava sobre um determinado assunto que tinha neste livro. Esses livros, eles falavam sobre tudo, né? Tudo que você queria saber, qualquer coisa, você poderia procurar lá e você encontraria as informações mais necessárias que você estava precisando naquele momento. Então, vamos agora iniciar a nossa correção. Temos aí, primeira questão. De acordo com o verbete que você leu, por que o IP tem esse nome? Comparei algumas respostas, estão certíssimos, embora não estejam com as mesmas palavras que o livro traz, ok? Mas estão corretas também. Então, vamos lá. O livro diz o seguinte: segundo o verbete, a árvore é do gênero Tabebuia, que em tupi significa árvore com casca grossa. Uma das principais características dessa árvore. Bom, quem colocou assim, parabéns, está correto. Segunda questão. O verbete apresenta os vários tipos de IP. Você já conhecia algum deles? Bom, é uma resposta pessoal. Quem já conhecia, marca sim. Quem não conhecia, marca não, tá? Qual? Bom, você só vai responder qual se você marcou sim. Quem marcou sim, aí diz que tipo de IP você já conhecia, certo? Terceira. O verbete apresenta também um segundo nome pelo qual o IP amarelo é conhecido. Letra A. Que nome é esse? O outro nome é o pau d'arco, que é muito conhecido na nossa região, né? Pau d'arco. Letra B. Por que a apresentação desse nome é importante? Porque nas diferentes regiões do país, a árvore pode ser conhecida por nomes diversos e assim as pessoas podem saber de que árvore está se tratando. Correto? Muito bem. Então, vamos para a página 40, com a questão de número 4. Tem assim, quarta questão. Releia esse trecho do verbete. Sua madeira é de lei, quer dizer, madeira de qualidade. Por ser dura e resistente, é empregada na construção civil e naval, em assoalhos, vigas, eixos de rodas e peças de mercenaria. Por ser muito procurada, tem de ser plantada em grande quantidade, para reflorestamento, a fim de que não seja extinta. Suas flores são lindas e embelezam as ruas em que se encontram. Letra A. Se o leitor não souber o que quer dizer é madeira de lei, que parte desse trecho explica isso? Bom, está bem claro, né? Então, quer dizer, a parte, né, quer dizer. Quando
Só a palavrinha, quer dizer. A parte diz é madeira de qualidade. Letra B. Que palavras foram usadas no verbete para indicar que, em seguida, haveria uma explicação para o termo madeira de lei? Foi usada a expressão quer dizer. Letra C. Qual ou quais das expressões abaixo poderiam substituir a expressão quer dizer nesse trecho? Até, ou seja, ou isto é. O quadrinho do meio, ou seja. Quinta questão. Observe o trecho destacado a seguir. É do gênero tabebuia, palavra tupi que significa árvore de casca grossa. O termo tabebuia fica claro depois da explicação sobre o que significa a palavra tupi. Assim como no trecho anterior, há a explicação da expressão madeira de lei. Porque o verbete explica as palavras que usa. Então, crianças, a explicação também é uma questão pessoal, mas eu vou fazer um comentário. Quer dizer, né? Porque os verbetes são usados, né, em expressões, as palavras possivelmente desconhecidas, né? Então, se a gente não conhece uma palavra, a gente precisa dar uma explicação. Se você vai utilizar uma palavra que nem todo mundo utiliza, você precisa explicar qual é o seu significado, qual é o seu sentido, certo? Essa é a explicação, tá? Porque senão a pessoa que for ler, né, o seu texto, a sua escrita, ele não vai conseguir entender. Por quê? Porque ele não sabe o significado das palavras. Por isso que é importante a gente sempre, quando usar palavras desconhecidas, você explicar como foi. Lá no texto tem uma nota de rodapé, onde o autor explica o significado de algumas palavras lá do texto. Por quê? São palavras estrangeiras, certo? São palavras de uma outra língua. Então, ele explicou qual era o seu significado na língua portuguesa. Certo? Entendido? Bom, que bom. Então, nós temos ainda uma continuação desse questionário que fica na página 41 e termina na página 8. Mas antes, né, que eu quero que vocês respondam para a nossa próxima aula, fica essa tarefinha, página 41, terminando na página 42, que é da questão 6 até a questão de número 9. Bom, agora que terminamos as nossas correções, vamos lá, fazendo uma pequena revisão sobre o uso da pontuação, tá? Então, vamos começar revisando pelos pontos de interrogação, exclamação e o ponto final. Nós sabemos que o que surgiu primeiro foi a fala, né? Para depois vir a escrita. Mas quando nós falamos, as pessoas entendem se a gente está o quê? Que quando a gente fala, a gente usa o quê? Expressões faciais, gestos, né? Entonação da voz. E as pessoas entendem, são capazes de entender se nós estamos fazendo uma pergunta, se estamos fazendo uma declaração afirmativa ou negativa, se estamos apenas tendo um espanto, levando um susto ou uma raiva. O quê? Através da fala a gente consegue expressar tudo isso. Mas através da escrita a gente não consegue passar esses sentimentos. Então é preciso utilizar o quê? A pontuação. Então existe uma pontuação para cada tipo de expressão nossa, certo? Então, para que o leitor possa entender o que nós queremos expressar,
é preciso usar a pontuação adequada, certo? Bom, então se eu faço, lembrando, o que nós temos aqui? Então vamos lembrar. A escrita veio para quê? Para representar a fala, já que a fala veio primeiro. Então depois veio a escrita para representá-la. E a pontuação veio para auxiliar a escrita nas intenções da fala, certo? Por exemplo, quando eu te pergunto, qual é o teu nome? Né? Qual é o seu nome? Eu usei o quê? O ponto de interrogação. Eu fiz uma pergunta. Então, sempre que nós fazemos uma pergunta, usamos o ponto de interrogação. Assim também como você pode dizer, qual é seu telefone? Onde você mora? Né? Nós usamos o ponto de interrogação. Bom, como você vai responder? Você diz assim, meu nome é Danilo. Então, nesse caso, é o que? Eu vou usar o ponto final. Por quê? Porque eu fiz uma declaração afirmativa. Como também eu posso negar, né? Dizer, eu não sou o Danilo. Eu fiz uma declaração negativa, certo? Um outro exemplo, quando a gente diz bom dia, boa tarde, usamos o quê? O ponto de exclamação, porque é um cumprimento. Parabéns, felicidades, né? Quando representamos uma alegria, também se usa o ponto de exclamação. Socorro! Então, aí foi o quê, né? Como fosse um susto. Então, também é um ponto de exclamação. Por quê? Porque nós estamos falando sobre os sentimentos. Normalmente, quando se fala sobre sentimentos, se usa o ponto de exclamação. Ok? Bom? Então, ok. Então, nossa aulinha de hoje era para revisar sobre o uso da pontuação. E na próxima aula, nós iremos estudar o uso dos dois pontos. Então, tchau e até a nossa próxima aula.